Sejam bem-vindos ao Ligações. No programa de hoje vamos falar do corpo. Não do corpo ideal, mas do corpo real, que está sob pressão. O nosso convidado de hoje é o professor José Soares, professor catedrático de Fisiologia da Universidade do Porto, investigador e também especialista no desempenho humano sobre condições extremas. Ao longo da sua carreira já ajudou atletas de topo, executivos, mas trabalhou também de perto com a doença oncológica. Foi, aliás, a primeira pessoa a interessar-se pelo exercício físico na doença oncológica. Na jornada contra o cancro, o medo tem muitos nomes. É com o diálogo e a criação de uma comunidade forte que estes medos se desvanecem. É assim que profissionais de saúde, familiares e decisores se aproximam do doente. É aqui, no podcast de Ligações, que criamos um espaço para transformar conversas em ações para humanizar o cuidado oncológico. Episódio 4. Voluntariado e presença. A empatia em ação. Seja muito bem-vindo, professor José Soares. Professor, passou décadas a estudar a bioenergética, como é que o corpo se mexe, como é que a energia acontece dentro do nosso corpo, principalmente quando estamos em esforço. As pessoas conhecem o limite do seu corpo ou andam em déficit muitas vezes sem saber? Antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um gosto enorme estar aqui, ainda para mais num sítio que é icónico para o Porto e a colaborar com a Liga, enfim, é uma honra. E é um privilégio, de facto, mesmo muito grande. Olha, eu vou-lhe dizer, eu acho que é uma das diferenças entre os atletas e aquilo que nós às vezes chamamos de atletas corporativos, as pessoas que trabalham nas empresas sujeitas a uma pressão muito grande, sujeitas a horas e horas infinitas de trabalho, a semana prolongar-se durante o fim de semana. E uma das diferenças é que os atletas, porque há sempre esta tentativa de fazer este paralelismo entre o atleta corporativo e o atleta desportivo. E uma das coisas que eu já aprendi ao longo deste tempo é que os atletas têm uma sensibilidade muito grande para os limites do corpo, enquanto que as pessoas do mundo corporativo não têm. Muitas vezes, eu acho que muitas vezes pelo próprio ego, eu consigo fazer. Eu trabalho muito com pessoas individualmente que são muito diferenciadas nas organizações e a disfuncionalidade é tão grande às vezes, sem se as pessoas se aperceberem que aquilo está a ter está a causar um dano tão grande que pode não se refletir no momento, mas se vai refletir no futuro. E uma das grandes diferenças é essa. Mas porque não aceitamos a falha ou aceitamos o parar como falha, temos medo de falhar? Eu acho que é aquele medo de falhar, não naquela ação propriamente dita, mas de falhar na carreira. As pessoas têm as suas ambições, como eu tenho, como todos nós temos as nossas ambições de progressão na carreira, e há quase que um receio de dizer assim, eu se não fizer isto, eu se não entregar, aliás, este é um jargão inclusivamente do mundo corporativo, a entrega, eu entregar qualquer coisa. Isso vai prejudicar a minha carreira, eu não vou chegar ao diretor de primeira linha, eu não vou chegar a uma comissão executiva, portanto nem é aquela tarefa, não é eu terminar a tarefa e vou entregar tarde. Não, é a progressão na carreira e as empresas hoje cada vez são mais exigentes, estamos em momentos, como sempre, de grande transformação e, como eu costumo dizer, isto não está a melhorar. E olhando para essa incapacidade, no seu livro o Start and Stop aborda um bocadinho isso, que é a nossa incapacidade de parar, que acaba por ser a principal causa da degradação biológica. O nosso corpo avisa antes de falhar? Eu digo muitas vezes que o corpo dá murmúrios e depois dá gritos. Ou seja, nós temos, de uma forma muitas vezes subliminar, eu vou dar exemplos, que assim é uma forma mais concreta. Se eu sempre fiz umas boas digestões depois das refeições e agora não, custa-me muito mais a fazer digestão. Se eu, vou dar um exemplo assim, muito básico, que é, se eu respeitava o amarelo nos semáforos e começo a deixar de respeitar, como dizia um amigo meu americano, que em Portugal o amarelo significa acelerar, se eu tinha calma ao ouvir as pessoas, aquilo que se chama escuta ativa, e deixo de ter, interrompo as pessoas, se eu já não tinha um episódio de herpes há 3 anos e este ano já tive 2, ou seja, se eu já não me constipava e agora passei-me a constipar, eu estou a falar de aspectos do ponto de vista comportamental, como por exemplo a irritabilidade, como estou a falar
de aspectos mais biológicos, como por exemplo a alteração do sistema imunitário, das nossas defesas. E portanto, sim, dá sinais, só que nós vamos nos tentando enganar. Ou seja, não lemos o nosso corpo, ou não aprendemos a ler. Não, repara, até inclusivamente hoje há uma expressão que é biohacking, que é eu enganar o meu corpo, encontrar, por exemplo, esta coisa dos suplementos, muitas vezes é isso, é nós tentarmos, não com eu muitas vezes digo, eu sou muito crítico relativamente aos suplementos. Não quer dizer que não haja suplementos que sejam eficazes e que tenham o seu papel, mas eu costumo utilizar uma expressão que é melhor que suplemento ao comportamento. Não, quer dizer, isto é a mesma coisa que aqueles óculos de bloqueio do espectro azul para poder trabalhar à noite. Os óculos foram feitos para nós descansarmos. O que é que acontece? Eles põem óculos para trabalhar durante a noite. Isso é o biohacking, é o estar a enganar uma parte que eu tenho no meu cérebro, que é a glândula pineal, a dizer, não, esta luz não é tão forte, então podes produzir melatonina para eu conseguir adormecer. Ou seja, foi feito com um determinado objetivo e utiliza-se noutro. E olhando para a doença, porque nós estamos aqui a falar do cancro e do impacto que o cancro acaba por ter também na nossa vida, não podemos desligar disso, nós sabemos que o cancro não é um episódio curto. E se calhar, se nós conseguimos enganar o nosso corpo, como o professor estava a dizer, em alguns episódios ou algo que nos seja útil, não é isso que se passa com a doença oncológica muitas vezes. Nós estamos a falar de ciclos muitas vezes de quimioterapia, de radioterapia. O organismo entra aqui num estado muito diferente, uma inflamação aqui crónica também. O que é que isto, do ponto de vista fisiológico, o que é que acontece ao nosso corpo? Quando estamos nessa situação, há aqui degradação, há um alerta, principalmente nas questões musculares? Deixe-me quase fazer aqui, perdoem-me a expressão em inglês, mas é um disclaimer. Eu não sou médico, não sou oncologista, muito menos oncologista, sou um professor de fisiologia, interesso-me por estes temas, mas não sou médico. Aquilo que a fisiologia nos vai dizendo é que, de facto, há evidências seguras de que o stress é imunodepressor, ou seja, acaba por enfraquecer a capacidade que o nosso corpo tem, até se chama muitas vezes a imunidade inata, de combater alguns processos que saem fora da ordem normal. Eu dou muitas vezes o exemplo, o cancro não é mais do que uma falha de trabalho em equipa. Há umas células que de um momento para o outro dizem eu vou começar a fazer o meu trabalho sozinho, independentemente da regra dos outros, sem maestro, eu vou fazer. Como se fosse num concerto e o violinista começa a tocar independentemente de todos os outros. Ou seja, o que acontece no nosso corpo, nas diferentes fases da doença, vai variando. E eu estou convencido, e utilizo até muitas vezes o exemplo da doença oncológica como uma metáfora para aquilo que é performance humana, mesmo em doença. Vou dar este exemplo. Um atleta não treina 8 horas por dia, não é porque não tenha tempo. Um atleta profissional tem tempo. O problema é que não consegue recuperar. E quem são os bons atletas? E onde é que hoje se investe mais? É na capacidade de recuperação. Um atleta que hoje treina e amanhã está pronto outra vez, dormiu bem, está energizado para trabalhar. Se pensar no mundo das organizações, a pessoa que acaba o dia, desliga, consegue dormir, amanhã acorda bem disposto, energizado, com foco, etc. A mesma pessoa que acaba uma reunião que foi intensa e que acaba a reunião, respira 5 minutos e está pronto para outra reunião, essa capacidade de recuperação, se nós passarmos isso agora, por exemplo, para a doença oncológica, o que é que às vezes limita e o que é que às vezes dificulta o controle da doença? É aquela pessoa que não consegue, por exemplo, nos ciclos de quimio, não consegue recuperar de uns ciclos para os outros. Às vezes é preciso interromper o ciclo, não é porque a toxicidade da droga às vezes seja diferente, é porque a pessoa não conseguiu recuperar. E é exatamente a mesma coisa, ou seja, nos atletas ou no mundo das empresas. A capacidade de recuperação é uma coisa, e é, por exemplo, Isso foi uma mudança quando se percebeu isso? Quando se percebeu que a capacidade de recuperação era tão ou mais importante que o treino em si? Eu acho que sim, porque a recuperação, se nós utilizarmos um termo da economia, é como é que nós acomodamos. Como é que a economia vai acomodar este impacto agora, por exemplo, do preço dos combustíveis? Como é que vai acomodar? Como é que o nosso corpo vai acomodar um estado de stress intenso no trabalho? Um projeto que eu tenho para fazer, etc. Como é que o nosso corpo vai acomodar um ciclo de quimio?
com uma toxicidade elevada, um ciclo, um tratamento de radioterapia ou de hormonoterapia, ou o que seja. O que eu quero dizer é que aquilo que faz a diferença na performance é a forma como eu lido com as coisas. Eu, por exemplo, eu gosto de falar em público. Há pessoas que é dos maiores terrores que há a falar em público. Como é que nós lidamos de forma diferente com isto? Como é que eu lido com isso? E como é que eu lido mal com outras coisas que para outras pessoas são muito simples e para mim são muito mais complexas? Mas isso trabalha-se. Olha, eu vou-lhe dizer, trabalha sim, mas eu não acredito assim muito na mudança das pessoas. Eu acho que nós temos um perfil, e particularmente quando estamos mais cansados, vou-lhe dar um exemplo. Eu tenho muita dificuldade em escuta ativa. Eu tenho muita dificuldade em ouvir as pessoas até ao fim, e se estou mais estressado, se eu estiver calmo, como estou agora a falar consigo, vou ouvi-la, etc. Até por uma questão de educação, Se, no entanto, se eu por acaso estiver muito cansado, se eu estiver com níveis de stress muito altos, a probabilidade de eu interrompê-la é muito grande, porque não tenho paciência, e aí surge o Zé Soares. Porque o Zé Soares não é o tipo calmo que deixa as pessoas falar, que é tranquilo. Não, eu não sou assim. Eu, quando estou a fazer isso, o tal treino, só que esse treino às vezes dura muito pouco tempo. E, portanto, eu acho que nós temos um padrão, e esse padrão vai... Nós não somos inimputáveis, mas vamos mudando um pouco ao longo do tempo, mas sem aquela expectativa de que eu vou ser uma pessoa completamente diferente. A não ser naquelas circunstâncias em que que nós levamos um embate forte na vida e dizem, isto afinal... Mas mesmo essas pessoas, a morte de uma pessoa próxima, o diagnóstico de uma doença grave, mesmo essas pessoas... Eu, por exemplo, estou-me a lembrar de imediato de uma pessoa, de uma empresa, em que teve um cancro de mama, um momento difícil, de uma grande agressividade. Acho que aprendeu um bocadinho. Encontrei agora, fui há pouco tempo falar a essa empresa, já não estava com ela há 4 ou 5 anos, está exatamente no mesmo ritmo de vida. Ou seja, mesmo nessas pessoas, aquilo que é intrínseco normalmente manifesta-se. E, portanto, se me perguntar se eu em algumas circunstâncias fui-me treinando, em algumas coisas fui, mas sem tanto resultado. Não é possível. Não é possível. E nesses casos, até da doença, fala-se muito da questão da força, é preciso ter força, resiliência, força de vontade. Faz sentido biologicamente? Isto tem impacto? Eu acho que é o contrário, mas isto é a minha visão enquanto professor de Fisiologia. Eu acho que o que faz a diferença, muitas vezes, não é o ser positivo, é não ser negativo. E isso não é fácil, isso não é uma coisa... Em primeiro lugar, não está ao alcance de todos. Há pessoas que são intrinsecamente positivas. Hoje há muitos estudos de neurociências em que que sabe que há zonas do cérebro que estão mais desenvolvidas e outras menos desenvolvidas. Há um fenómeno, inclusive celular, que permite explicar um pouco isso, em que há pessoas que são intrinsecamente positivas. E ao serem intrinsecamente positivas, não são negativas. E ao não ser, o que é o ser negativo? O ser negativo é eu encarar uma determinada situação como um estado de stress enorme. Foi-me diagnosticado uma doença, eu vou entrar, fico deprimido, fico triste, não saio de casa, isolo-me, e há pessoas que intrinsecamente, não, vamos lutar, levam aquela pancada e depois vamos lutar, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou conseguir, e o que é preciso fazer? Ou seja, há estes dois perfis, mas que nós temos que os compreender, e é por isso que eu acho que não é tanto o ser positivo, é não ser negativo, porque o ser negativo é acomodar mal este stress, e ao acomodarmos mal este stress, nós pagamos um preço global, particularmente neste tema do sistema imunitário. Olhando para o exercício físico, o impacto que ele tem, o professor foi dos primeiros a trabalhar esta questão do exercício físico na doença oncológica. Como é que isso tem um impacto positivo? Atua quase como um medicamento, este medicamento bastante entre aspas, mas há aqui impactos bastante positivos. Sim. Aliás, internacionalmente há uma designação que é Exercise is Medicine, o exercício como um medicamento. Vamos ser completamente claros. O efeito... Eu lembro-me de ter tido uma reunião com um diretor de pediatria do IPO do Porto. E ia falar sobre a probabilidade de fazermos lá um programa de exercício para os miúdos, e ele estava a dizer, ao José Soares, ele conhecíamos, Zé, já vieram aqui outras pessoas, e vêm muitas vezes falar sobre o efeito do exercício no tumor. Não.
o efeito sobre o tumor propriamente dito, ou sobre a malignidade, é muito reduzido. O problema é que ajuda a acomodar o impacto. Ou seja, o perder a massa muscular é muito importante, tentar contrariar, até porque a massa muscular está relacionada com a imunidade. Mas há uma coisa que é muito importante, que é, por exemplo, o meu primeiro contacto foi com a Mama Help. A Mama Help tinha depois um caráter muito interessante, que é, as pessoas faziam um exercício, que é ótimo, do ponto de vista cardiorrespiratório, do ponto de vista da toxicidade de algumas drogas, do ponto de vista cardiorrespiratório, que atenua esse efeito, do ponto de vista da perda da massa muscular, do ponto de vista do não aumentar muito a massa gorda, da mobilidade, e depois do estado de espírito. E, se esse exercício for feito em conjunto, entramos num ciclo que poderíamos chamar muito próximo dos alcoólicos anónimos. Uma das coisas mais giras que eu encontrei ali, porque se disser assim, mas eu posso fazer isso em casa, não faça. Venha, esteja com as pessoas, converse, até porque vai passar uma senhora que vai dizer, já está a passar por isso, olha, eu já me caí o cabelo, tenho esta pode, faça isto, faça aquilo. Um bocadinho como a partilha, exatamente, como os alcoólicos anónimos. E, portanto, eu não gosto de olhar para o exercício apenas do ponto de vista molecular. Tem efeitos que estão bem descritos, mas se associarmos ao exercício tudo o resto que está à volta, é a mesma coisa que existe nos idosos. O que é giro nos exercícios nos idosos, isso até pode nem ser nada de especial, mas sair de casa, estar com outras pessoas, poderem se rir um pouco uns com os outros, tudo isso acaba por, lá está, acomodar este impacto que nós temos. Mas sim, o exercício na doença oncológica hoje, olha, eu lembro-me de ter ido a uma conferência em Inglaterra, em Londres, sobre saúde e mais relacionado com tecnologia, e eu que vinha de Portugal naquela altura em que havia praticamente não tinha expressão nenhuma este tema do exercício, e as pessoas falavam das experiências nos diferentes hospitais sobre programas de exercício para doentes oncológicos com os mais diferentes tipos de tumor. Portanto, não era apenas, eu tive aquela experiência e a minha experiência na Mama Help foi indireta, foi ter entusiasmado um estudante de doutoramento, o Eduardo Libera, a fazer doutoramento lá. Portanto, nem sequer sou o homem da mão na massa, aliás, como quase tudo, não é? Eu sei as ideias e depois tento estimular as pessoas a fazer as coisas. Será provavelmente, sei lá, a única qualidade que eu tenho, mas se nós... Olha, sabe uma coisa? Eu, por exemplo, relativamente a isso da Mama Help, vou-lhe contar um episódio engraçado. O Eduardo Oliveira fez doutoramento e no doutoramento, tradicionalmente há 30 minutos para se apresentar a tese e depois começam as perguntas. E aquilo é seguido, não há interrupções. Nos 30 minutos, em primeiro lugar, a sala estava cheia de senhoras do programa. E ao fim dos 30 minutos levantaram-se todos e começaram todos a bater palmas e fizeram um bolo. Repare, isto é uma coisa, é uma coisa fantástica de as pessoas sentiram que estavam unidas umas com as outras, ou aquele sentido de identificação coletiva. Portanto, o exercício está bem, do ponto de vista molecular pode ter efeitos, mas este efeito é fantástico. Ainda maior. Olhamos também para o outro lado, que é a fadiga, porque está relacionada com o cancro, é um sintoma bastante debilitante e afeta a maior parte das pessoas, mas muitas vezes o que se exige a um doente com cancro é que tome decisões, ou seja, não só sobre o seu corpo, mas muitas vezes sobre o tratamento, sobre o caminho a seguir, e aí há um problema, ou seja, se nós estamos sem energia física, também ela mental dificulta esta questão depois na tomada de decisões. Olha, eu e a minha família fizemos uma vez, a propósito disso, uma voluntariado num campo de refugiados em Calais. Campo de refugiados muito duro, em condições duras, e houve imensos problemas. Houve cenas de violência entre os voluntários, as pessoas e os refugiados, e numa reunião que tivemos, um marine inglês disse assim para toda a gente: olhem, de pessoas desesperadas não esperem coisas boas. Isso para mim acompanhou-me durante toda a vida. Esperar que uma pessoa, sob stress intenso, em que nós sabemos que há zonas, não quero estar aqui sempre a falar de fisiologia, mas nós que sabemos que há zonas do cérebro que estão quase em sobreexcitação e que interferem sobre a tomada de decisão, é uma coisa arriscadíssima. E é por isso que o povo diz, e bem, respira fundo. Respira fundo. Já reparou uma coisa engraçada? Já reparou que as pessoas quando dizem, imagina... Falei consigo, olha, desculpa, ontem falei contigo, estava de cabeça quente, estava nervoso.
o cabeça quente, o aumento da temperatura é um sinal de inflamação. Então é muito engraçado, porque as coisas estão muito ligadas. E, portanto, se me pergunta diretamente, uma pessoa numa situação de stress intenso, cansaço, de andar em consultas, de andar naquele ambiente muitas vezes depressivo, e pedir para tomar uma decisão racional é arriscadíssimo. Ou seja, é quase injusto pedir a essa pessoa que não tem clareza, muitas vezes e lucidez, num momento de exaustão extrema, ter que tomar essas decisões falta sozinho. de conhecimento, muitas vezes. Eu sei que, enfim, faz parte hoje de uma corrente que é a pessoa é que tem que tomar a decisão, nós temos 3 hipóteses e agora escolha o senhor. Consentimento informado. Pronto, eu percebo isso. Agora, que para mim é difícil, é a mesma coisa, não se deve brincar com coisas sérias, isso é uma coisa séria, mas é a mesma coisa que ir a um carro, eu não percebo absolutamente nada de mecânica, ir ao carro e dizer, olha, tenho 3 hipóteses de substituir esta peça, agora escolha. Mas eu não percebo nada dessas peças. Isso vinha aqui é para me darem uma informação. Eu percebo, mas eu acho que é uma coisa muito dolorosa. Deixarem na si própria a decisão, muitas vezes sem conhecimento absolutamente nenhum, sem estar nas melhores condições. Só que eu compreendo a parte médica, é muita gente, é muita pressão, são muitas consultas, as pessoas estão cansadas, têm que se tomar decisões rápidas. Enfim, isto é um mundo dificílimo. Olhando para os contextos de comparação que o professor acaba por fazer também, quer entre a doença oncológica, a forma como se trata, e também os contextos de alta performance, com a ajuda também que dá, chegou até a falar nesse atleta corporativo, quando estamos a falar das empresas, essa lógica da performance, do aguentar, superar, ir mais longe, faz sentido ou não quando é aplicado a um doente oncológico? Eu acho que faz sentido, mas temos que respeitar a individualidade. Ou seja, há pessoas que de facto têm intrinsecamente uma resiliência impressionante, mas depois também a resiliência, que muita gente fala, a resiliência é muitas vezes direcionada para determinados aspectos específicos. O facto, na minha perspectiva, não há este tipo é resiliente, mas resiliente em que? Eu vou dar um exemplo, assim, fácil. Imagina aquela gente que se levanta às 6 da manhã para ir treinar. Porque este tipo tem uma resiliência enorme, está a chover, consegue equipar-se. E o sei assim, está bem, então não faças isso. Levanta-te às 6 da manhã e aprenda a tocar violino com um tutorial do YouTube. Vê se consegues. Ou uma língua estrangeira. Ou seja, a resiliência é uma coisa que as pessoas às vezes até descobrem. Há pessoas, estou-me a lembrar de um amigo, que infelizmente já ultrapassou um problema oncológico, e eu encontrei nele, sempre achei que era um tipo que se calhar não ia ter capacidade para ultrapassar aquilo, e a forma como ele encarou a doença foi para mim uma surpresa. Ou seja, muitas vezes nós temos características que só as conhecemos quando perante os factos. Eu vou-lhe dizer, quando somos postos eu acho exatamente aquilo que eu às vezes chamo quando nós somos chamados ao quadro. Aí é que vamos saber como é o Zé Soares. Se eu vou reagir bem, não sei. Sinceramente não sei como é que eu vou reagir. À partida eu acho que não vou reagir mal, mas não sei. E portanto, acho que é um bocadinho de estultícia das pessoas estarem a dizer àquela pessoa, tu tens que ultrapassar, tu tens que fazer, quer dizer, já tem uma carga tão grande, eu sinceramente, eu cada vez mais, e cada vez que estudo mais o cérebro, etc., percebo que nós somos todos muito diferentes. Graças a Deus somos todos muito diferentes. E há que respeitar essa diferença. E, portanto, há pessoas que têm essa capacidade, há pessoas que têm menos, e quem tem menos tem que ser mais ajudado. Mas, independentemente de tudo isso, esta questão do equilíbrio entre a carga, o repouso, quer nos doentes, quer em pessoas que estão saudáveis, no caso dos doentes, os ciclos de tratamento que falou, é importante saber respeitar e saber dosear estas duas. Sim, mas não exagerar, porque o que me fez entusiasmar sobre o exercício na doença oncológica foi um artigo que eu tinha lido numa revista muito conhecida, que é a Lancet Oncology, e que falava exatamente sobre a fadiga associada ao cancro. E o título era mais ou menos assim, o que é que os fisiologistas podem ajudar os oncologistas. Pronto, isso despertou muito o meu interesse. Porquê? Porque se não tivermos cuidado, as pessoas entram num ciclo vicioso. Repare, a pessoa está diagnosticada com um cancro, começa a sentir aquela fadiga associada ao cancro, também um bocadinho mais depressiva, e muitas vezes as pessoas dizem, fica em casa, calma, também o teu sistema imunitário não está bom e tal, e ficas ali sentado, ficas isolado, mais disfuncional ficas, com menos vontade de fazer as coisas, entramos ali num ciclo vicioso. E o exercício é muito importante nessa perspectiva, de quebrar esse ciclo. Custa um bocadinho, mas é preciso quebrá-lo. E para isso, todo o apoio é decisivo. E, portanto, lá está a comunidade.
se eu estou doente e meu colega também está e se a mim não me apetece, outro diz, pá, mas anda embora, pá, esquece isso, pá, vem agora, vem hoje, só hoje e tal. Isso é outra coisa, se eu estou sozinho. Portanto, eu acho que o exercício tem este papel interessante de quebrar este ciclo. Portanto, está bem, mas atenção que o nosso cérebro, como eu costumo dizer, é nosso aliado, é nosso inimigo. O cérebro engana-nos. Assim, Zé Soares, deixa-te estar sentadinho aí com uma manta, pá, não vais lá para fora, deixa lá, tem tempo para fazer exercício. Não! Corta isso, porque é típico. É uma coisa... Historicamente era assim, a recomendação era ficar em casa e fazer esse repouso. A investigação que acaba por provar o contrário. É completamente seguro, se essa atividade for vigiada e acompanhada, fazê-la. Sim, aquilo que, por exemplo, enfim, a Organização Americana de Oncologia, uma das coisas que diz é, mesmo nos dias maus, nos bad days, faça pelo menos 10 minutos de exercício por dia. Há de facto contraindicações absolutas, mas são raras. Agora, como sempre, mas sabe uma coisa, eu acho que como sempre há uma regra fundamental, que é a dose faz o veneno. A dose faz o veneno. Há muito exagerado, até porque é imunodepressor, pouco é mau também. Olhando para o impacto, esse trabalho, há aqui também um lado emocional, ou seja, nós estamos a tentar, obviamente, mostrar cientificamente os benefícios do exercício e outras questões, mas esse lado emocional que falou até da partilha não pode ser desligado de tudo o resto. Testemunhou isso, a redução da dor também, algum alívio, acabou por testemunhar isso também. Sim. Eu acho que diria, o Eduardo Oliveira testemunhou isso muitas vezes, porque é muito evidente. As pessoas, porque a dor é uma sensação subjetiva. E portanto nós podemos ser, há um estudo muito engraçado sobre a dor, que é um grupo de pessoas que vai para se testar a dor, utiliza muitas vezes duas técnicas, uma que é a pressão num dedo, até um tipo dizer, chega, pronto, isto é o meu nível máximo de dose, outra é fazer uma imersão da mão em água muito fria, e fazemos uma coisa fake. Vai um grupo lá para dentro e quando vem, os que saem, eles estão à espera para entrar para o estudo. E os que vêm, que dor insuportável, fake, não sentiram nada. A pessoa que vai a seguir, a tendência é exagerar muito da dor. Portanto, ou seja, quando eu estou em conjunto e as pessoas estão num sentido, vamos fazer, vamos nos rir, há quase que um contágio positivo, porque o contrário também é verdade, ou seja, se as coisas se a roda, como o meu pai dizia, se a roda da vida começa a andar ao contrário, tudo parece negro, e portanto, a sugestão que eu dou a este tipo de pessoas que já estão a passar momentos muito difíceis é, sempre que possível, não se isolem, e o exercício pode ser uma boa desculpa. Depois, lá as moléculas e os átomos vão fazer o seu efeito, que está bem demonstrado. Mas há esse efeito emocional que de facto é importantíssimo. E repare, só uma coisa, mesmo quando nós estamos a falar do ponto de vista emocional, o que nós sabemos é que mesmo do ponto de vista, querendo ser mais a falar mais de fisiologia, repare, mesmo no cérebro há alterações bioquímicas que estão relacionadas com isso, com esse bem-estar, com essa boa disposição, com essa ligação entre as pessoas, com aquilo que se chama o bounding, as pessoas estão ligadas por uma causa comum, e isso tem uma manifestação neuroquímica, não é uma coisa do éter. E olhando para quem está à volta, porque nós estamos a falar muito aqui do doente, centrado no nosso doente oncológico, mas há aqui toda uma rede de cuidadores, a família, as pessoas mais próximas. Essa mensagem que nós acabamos por passar é bom que para os outros seja também ela clara. Há aqui algo que muitas vezes esse cuidador acaba por subestimar em relação ao doente? Não sei, sobre os cuidadores não sei, sinceramente. Sobre a família é um aspecto interessante. Uma vez fui falar a uma clínica de radioterapia nos Açores e uma conferência, eu fui falar sobre exercício e havia uma psicóloga que até acho que fez o trabalho aqui no IPO do Porto e que apresentou um estudo muito engraçado sobre o índice de stress do doente e da familiar. Já não lembro exatamente qual é o resultado, mas a ideia é esta. Imaginemos de 0 a 10, o doente tem 5 e os familiares 8, 9. Ou seja, as pessoas que estão à volta, os cuidadores é um bocadinho diferente, eu não tenho experiência, mas as pessoas que estão à volta de facto sofrem muito. E muitas vezes sofrem mais, então na pediatria isso é muito evidente, não é? Sofrem muito mais do que o próprio doente e, portanto, são pessoas que também têm que ser acompanhadas e nisso, por exemplo, a Liga, todos os voluntários têm aqui um papel importante de acompanhamento dessas pessoas. Estou-me a lembrar de uma pessoa icónica que me inspira muito, que infelizmente já cá não está, o Sr. Alberto Nogueira dos Resistentes da UIPO,
em que ele fazia muito esse papel. Quer dizer, imagino que é uma pessoa tem uma criança, um filho internado, que tem que lá estar com ele, mas que tem que fazer a sua vida normal, tem que ir tratar de um assunto, etc. E estes voluntários poderem ajudar, eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho uma admiração por estas pessoas, porque eu não faço nada disto. Quer dizer, vou ter que fazer, tento fazer aquilo que posso, mas quer dizer, a mim parece que tecnicamente o meu termo é voluntário de competências, mas um voluntário de competências é relativamente simples. Agora, quem está lá o tempo todo a lidar com aquilo em ambiente pesado, isso eu tenho uma admiração. E aí já estamos na parte dos nossos voluntários e entramos aqui nesta parte da humanização, porque nós também gostamos muito no podcast de falar da humanização em saúde, porque é cada vez mais importante. Este conceito é muito falado. Não é propriamente novo, mas às vezes parece um bocadinho abstrato. Nós acabamos por usá-lo numa linguagem mais corrente, mas depois é preciso gestos concretos. E na sua opinião, professor, onde é que esta humanização, em que gestos é que ela se pode manifestar? Já praticou, já testemunhou, tem presente este conceito da humanização na saúde? Sim, vamos ver, vamos dar um desconto, no bom sentido, à pressão enorme a que os profissionais de saúde são submetidos hoje em dia. E, portanto, isso às vezes conflitua um bocadinho com o tempo que nós temos que ter para as pessoas, etc. Eu acho que eu tenho um Frei, meu amigo, que diz, nós estamos a ver o tempo no tempo. Uma das coisas que eu acho que é decisivo é que quando eu estou a falar com uma pessoa, eu esteja com essa pessoa. Esteja de facto. E esse é um aspecto decisivo. E que eu vou-lhe dar um exemplo. Enfim, arrisco-me um bocadinho, porque é um exemplo que muito da minha vida pessoal, mas vou-lhe dar um exemplo do que é humanização. O meu pai fez uma cirurgia às carótidas, infelizmente, acabou por falecer. E quando se tinha tudo decidido o que é que ia acontecer, havia uma possibilidade, havia uma hora de visitas nos cuidados intensivos, era uma hora muito curta. Pronto, e aquilo acabava, imaginemos, ao meio-dia, 1h da tarde. Nós despedimos todos do meu pai. E eu às 5 horas achei que devia lá ir. Só que eu pensei, ninguém me vai abrir a porta. Às 5 horas eu toquei e disse, olha, eu peço imensa desculpa, pá. Eu sei que este não é hora, pá, mas será que eu posso dar um beijo ao meu pai? E a enfermeira disse, claro que havia de faltar. O que é humanização? É eu ter ido, estar ao pé do meu pai e de um momento para o outro sentir uma mão aqui assim, no meu braço. Fez uma mão, olha, foi uma sensação, isto é humanização. Isto ela percebeu que eu estava num momento de dor e que o contacto, nunca consegui agradecer a essa enfermeira, mas aquilo para mim é humanização. É o contacto, é eu estar a olhar com a pessoa, porque às vezes não é só as palavras, eu olhar, eu perceber que estou com aquela pessoa, estou a falar, para mim isso é humanização. Sentiu-se apoiado. Senti-me muito apoiado, foi de uma calma, de uma tranquilidade, em primeiro lugar, fazer isso. Porque eu podia lá chegar, estava à espera disso. Não sabe que estou cá para o meio-dia, também aqui às 5 horas, mais exceções. Não? Claro. Ou pode ir, claro, foram circunstâncias, se calhar, que se proporcionaram a isto. Mas este é um exemplo que eu senti do que é humanização. E a humanização é isso. E essa comunicação, e olhando mais para o lado da oncologia, pode ajudar a curar ou a agravar esse sofrimento que há pouco falávamos que os doentes acabam por sentir. Sente também que há determinadas frases, determinadas palavras que acabam por desumanizar os doentes? Sim, eu acho que se nós conseguirmos adocicar as palavras vamos ver, ser um profissional de saúde não é para todos. Isto para mim é completamente claro. Se uma pessoa quer ser muito folha de Excel, vai para consultor, vai para engenheiro, vai para profissional de saúde, eu percebo que é difícil. Eu não sei se conseguiria. Com toda a sinceridade, eu não sei se conseguiria. E, portanto, isto significa que tudo aquilo... Nós, às vezes, não temos ideia. Vou dar outro exemplo. A minha filha, quando era muito pequenina, caiu na cama do berço. Tivemos que levá-la ao hospital à meia-da-noite e tal. Pronto, fez um raio-x, toda a gente estávamos a suspeitar de uma fratura de crânio, e quando veio o raio-x, o médico olhou para o raio-x e disse assim, oh não! O que é que eu interpretei como oh não? Tenho uma fratura. Não, o raio-x estava mal tirado. Ou seja, uma frase às vezes, uma forma de olhar, nós temos que ter presente de uma coisa, quem está nos... Eu sei que me vão dizer, está bem, mas eu tenho 30 doentes para atender. Eu sei,
mas cada um doente é um doente. Mas isso vai fazer a diferença, Claro, de um bom claro. ou de um má. A forma como eu olho, a forma como eu falo com a pessoa, porque o doente está com uma atenção a tudo, não é? Isto é como os meus alunos, quando vêm ter comigo, numa situação completamente diferente, mas o nível de stress, se calhar é mais ou menos comparável, porque isto é um chamado princípio de escala, não é? Não é só porque aquilo eu faço um exame da 4ª classe, fico muito mais nervoso quando faço doutoramento. Não, é igual. Fico na mesma igual. Portanto, é que é a mesma coisa. Os alunos entram e dizem, então, professor, que nota é que eu tive? Eu tenho a certeza absoluta que eles estão a olhar para mim e a dizer assim, estão-me a rir, o que é que isto significa? Que eu tive boa nota ou má nota? Ou que chumbei, ou que tive uma nota de porcaria, ou que tive uma nota excelente. Ou seja, as pessoas têm que perceber que as pessoas estão numa fragilidade tal, mesmo as pessoas que estão ao lado. Eu tive um caso de uma pessoa muito próxima que no final o médico disse assim, pronto, agora são cuidados paliativos. Levantou-se. Bem, sabe, esse médico sabe o dano que causou, que ainda hoje me está na minha memória. Isso o dano não se apaga, era isso que eu ia perguntar. Isto fica numa zona do cérebro que nunca mais se apaga. Isto é a mesma coisa que eu perguntar onde é que estava quando houve o 11 de setembro de 2001, quando lhe deram a notícia. Toda a gente sabe, mas se eu perguntar, e o 11 de setembro de 2008, sabe onde é que estava? Claro que não sabe, porque está de facto, tem uma marca no cérebro que isto nunca mais se esquece. E esta pessoa que disse isto pode ser de facto um técnico excelente, agora falhou numa componente essencial em pessoas que são extremamente frágeis, que é na humanização, porque não adianta absolutamente nada. Ou seja, a comunicação devia ser mais trabalhada, ou devia ser... Eu estou sempre a dar desconto, eu estou sempre a tentar perceber o lado das pessoas que estão muito cansadas, porque eles também estão cansados, são humanos, estão cansados, etc. Mas isso não retira o impacto que a comunicação tem no doente ou em qualquer outra circunstância. Em qualquer outra circunstância na vida, a forma como se diz é decisiva. E olhando para a linguagem mais específica aqui na doença oncológica, acaba por ser um bocadinho bélica. Nós tratamos os nossos doentes como guerreiros, dizemos-lhe para ir à luta, para não desistir, para manter-se positivo. Este tipo de linguagem ajuda ou por vezes instala-se um sentimento de fracasso? Eu acho horrível isso. Já uma vez, aqui há uns tempos, fiz um post em que falava exatamente sobre isso, que era... Eu devia estar mais sensível porque toda uma circunstância qualquer, porque não venceu a guerra. Isso não é guerra nenhuma. As pessoas já são... É por isso que eu gosto do termo resistentes para os miúdos lá do IPO. Porque isso é uma linguagem, isto não é uma guerra, isto é uma coisa que nós muitas vezes não controlamos, que não temos a mais pequena capacidade de controlar, o impacto que temos mesmo no nosso estado de espírito é uma coisa residual, e portanto, e depois isso confronta a pessoa com a dificuldade. Isso é um bocadinho como as redes sociais, quer dizer, as redes sociais, toda a gente está feliz, toda a gente faz férias não sei onde, eu não tenho nada disso, eu não estou feliz, a minha mulher está zangada, a minha mulher está doente, é por isso que eu não gosto de nada, e acho horrível, por exemplo, essa coisa, para ser feliz, a felicidade está nas tuas mãos, não está nada. Vão aos pais que estão na pediatria hoje, no EPO, e vão-lhes com essa conversa. Isso é uma coisa ofensiva. As pessoas estão doridas, e é um bocadinho como quando... O que é que as pessoas, quando perdem um ente querido, uma das coisas que há inclusivamente, olha, veja o que está a passar em Israel, na faixa de Gaza, que uma das preocupações é recolher o corpo, fazer o luto. É preciso, há momentos em que, portanto, dizer a essas pessoas, não, porque tu és capaz, isto é uma coisa, não é assim. Ou seja, é preciso também deixar as pessoas estar tristes e viver essa dor. O sofrimento, na minha perspectiva, eu estou a falar como se calhar um apaixonado por estes temas, mas um ignorante. Mas, na minha perspectiva, essa fase que é preciso curtir no bom sentido, quer dizer, no sentido estrito do termo, ou seja, que é como uma morte, tipo, tem que ficar triste, é normal. Não é, a felicidade não depende de mim apenas. Tem uma pequena parte, mas é pequena, não é muito grande, depende. Eu neste momento estou muito feliz por estar aqui a falar consigo, ter sido convidado pela Liga Portuguesa contra o Cancro, estar num sítio lindíssimo, etc. Mas eu não sei o que é que me vai acontecer daqui por 5 minutos. Não depende só de mim. Não é? E portanto, se me pergunta, eu digo logo, eu não gosto nada disso.
Acho horrível. Essa linguagem. Estamos quase a terminar, professor, mas se pudesse deixar essa mensagem clara, quase de pedagogia, do que é biologicamente injusto nós exigirmos a um doente com cancro, consegue dar-nos algumas ideias? Eu acho que não, ideias não. Eu vou só dizer assim, a doença oncológica é uma coisa sobre a qual nós temos que depositar algum trabalho nosso, mas que é muito limitado. E, portanto, temos que acreditar na ciência, temos que acreditar nos profissionais de saúde, temos que acreditar nos métodos, nas técnicas, nos fármacos, e em nós temos que fazer o nosso trabalho. Sendo que o trabalho, se calhar, principal é eu entregar-me ao tratamento, eu entregar-me ao profissional de saúde, eu entregar-me às circunstâncias. E dentro daquilo que é possível, porque senão coloca-se demasiada pressão, a pessoa já está doente, ainda mais pressão. E dentro daquilo que é possível, tentar ser o mais possível otimista. Dentro do que é possível e dentro do que é cada um. E olhando também para um bocadinho para as instituições e para, não só para as famílias, profissionais, mas muito para as instituições, gostaria de mudar alguma coisa que ajudasse também que tudo isto que acabamos por falar funcionasse melhor? Claro que gostaria, mas se calhar isso é uma coisa completamente realista. Mais gente, mais tempo, pessoas mais dedicadas, os médicos e os profissionais de saúde não estarem tão pressionados com o tempo, dar mais apoio e condições para que as pessoas, está a imaginar, nós às vezes falamos, principalmente as pessoas que vivem nas cidades, imagina o que é uma pessoa que vem de longe, que demora 2h30 ou 3 horas num autocarro, a chegar ao IPO, depois o exame atrasou-se, porque entretanto a máquina variou, ou porque há uma alteração qualquer, ou seja, há tanta coisa que é preciso mudar, só que é difícil, eu compreendo, é muito difícil, mas que quem me dera poder alterar isso, quer dizer, a dar condições, tem uma coisa como as maternidades, que agora se fala e tal. Isto é tudo fácil. Agora imagina, eu sei que estou com 2 dias de ter o parto e eu não tenho o carro e a maternidade está a 50 km. Ou então não tem oncológico, não é? Que vem para cá e que fica sozinho e que não tem família e que não tem posses económicas e que, portanto, há toda uma série de dificuldades que se eu pudesse resolver, é por isso que eu acho que, sinceramente, acho que o mundo está numa fase precisa de algum equilíbrio. Nós estamos a gastar dinheiro em coisas tão absurdas às vezes, quando há coisas tão importantes para... Eu já não estou a falar da guerra, pronto, isso é tácito, não é? Se calhar Certo. um míssil ou um avião resolvia se calhar o problema de equipamentos do país do ponto de vista oncológico, mas mesmo a forma como nós estamos a viver é muito desequilibrado, muito desequilibrado. A questão de não vivermos neste tempo, como há pouco disse. Há tanta gente a precisar de coisas e nós a gastarmos dinheiro em coisas estúpidas, em coisas completamente fúteis, coisas que não trazem felicidade nenhuma, e uma coisa, e não tem fim, o dinheiro não tem fim, mas é esta marca, depois é outra marca, depois é outra marca, depois é outra marca, depois é este telefone que é o modelo 14, depois é o 15, não para. E há coisas tão importantes que nós podemos ajudar. Eu falo por mim. Quanto eu poderia dar mais do que dou? Mas acredita já que, de certa forma, alguma consciência que se vai ganhando desse ponto de vista Sim. pode ajudar a tornar-nos um bocadinho a regressar ao essencial, a esta humanização? Sim, a Liga, por exemplo, faz isso e incessantemente. E eu hoje saio daqui, o problema é memória. Eu hoje saio daqui com muito mais bem disposto do que cheguei. Não é que estivesse mal disposto, só que esta conversa fez-me refletir em algumas coisas que se calhar me vão ajudar. O problema é que se calhar daqui por 2 dias eu já estou outra vez a fazer talks não sei aonde, já estou a meter-me no avião para ir para aqui e para lá, e a vida continua assim. E portanto isto é preciso um esforço enorme, e é por isso que eu tiro o chapéu à Liga e a outras organizações, não é só a Liga, mas outras organizações humanitárias que ajudam as pessoas e que nós falamos da consistência. Isto é que é ter consistência. Eu não sou muito consistente, porque eu dou agora, depois já não dou, depois volto a dar, depois não dou, depois agora vou a Marinha Grande se calhar no próximo fim de semana, depois estive em Leiria, mas quer dizer, não tenho... Porque isso é que custa.
E Estar sempre todos nós precisamos muito disso. De coisas menos fúteis e coisas mais úteis. Muito bem. Professor José Soares, acho que essa é uma belíssima mensagem para terminarmos. Agradeço-lhe muito ter estado neste podcast da Liga Portuguesa com toda contra a sinceridade. Muito obrigada. Foi mais um episódio que levamos até si, mais um Ligações. Já sabe, fique desse lado e continue a acompanhar-nos.